legal. Chegamos a um novo assunto aqui, né, no nosso curso. Agora nós vamos falar dos operadores, né? Se você reparar, nós temos aqui bastante operadores aqui para o PHP. Nós não vamos ver todos, né? Temos aqui operadores aritméticos, de atribuição, de bit a bit, que no caso é o bitwise, de comparação, de controle de erro, de execução, lógica, string, array, tipo. A gente não vai ver todos, tá? Porque a gente está começando, tá? Não precisamos ver todos e todos e todos agora, né? Mas alguns eu julgo importante, né? Para você que está começando aí no mundo de programação até, ou com a linguagem PHP, né? E eu separei eles aqui, né? Quais a gente vai ver? Nós vamos ver o operador de comparação, porque ele é bem utilizado, né? Então nós vamos ver o operador de comparação. Nós vamos ver o operador lógico, tá? E nós vamos ver aqui um pouquinho, né, de operadores de incremento e decremento quando a gente chegar na parte do curso onde a gente fala de laço, tá? Para que não fique muito moroso aqui a coisa, fique muita explicaçãozinha e tal, eu tenho um texto aqui, tá? Que eu vou colar aqui, tá? Com a explicação, certo? Desses camaradinhas. E vou tentar passar o mais rápido possível aqui, mas é importante este teórico, tá? O teórico, ele é importante, tá? Não é legal, né? Não é divertido, porém é extremamente importante que a gente fale, né? Sobre eles, né, teoricamente falando, né, para que não fique só no prático também, tá? Conforme eu for chegando aqui, eu vou quebrar as linhas para a gente não perder tempo. Então vamos lá. Bom, nós estamos falando do quê? De operadores de comparação, né? E o que eles fazem? O próprio nome diz, compara, né? As coisas, né? Então, o primeiro que nós vamos falar aqui, né? Eu vou quebrar aqui, ó, para a gente falar um a um deles. E eu vou deixar exemplos também, tá? Logo abaixo. Legal? Vou deixar logo embaixo um exemplo. Então ele fala o quê? Se A o quê? Vou criar. A é 1. Pronto? E B, ó, criei o B. É 1. Forem o quê? Iguais, então significa que são true. Ou seja, se A e B são iguais, certo? São verdade. Vamos testar isso? Então vou usar quem aqui? O meu var dump. Perfeito? Eu quero que vocês vejam completa a execução. Então vou falar para ele, ó, A é igual a B, tá? O que eu fiz aqui para fazer isso? Eu criei um script PHP chamado logicos.php, escrevi PHP aqui, tá? E coloquei A e B e var dump. É o que você tem que fazer, tá? Você vai lá com o seu Docker ligado, certo? No script logicos e, ó, true. Perfeito? Então já testamos isso aqui, ó. Se A é igual a B, então é true. E se não for, ele é falso. Maravilha? Já passamos pelo primeiro aqui, que é o igual. Perfeito? Aí nós temos aqui, logo abaixo, o idêntico, que ele diz o quê? Idêntico, verdadeiro, true, se A é igual a B e eles são do mesmo tipo. Nós já aprendemos sobre tipagem, não já? Mas vamos ver isso na prática. Então ele fala, A, eu vou colocar 1 e desculpa, B é 1. E eu vou vir aqui, eu não vou fazer o idêntico, tá? Geralmente o pessoal chama isso de igual, não precisa, tá? Chama ele de idêntico que é mais fácil. Eu vou falar A, primeiro, ó, é igual a B. Vamos ver? Ele vai falar que é true, porque eu usei o igual, não o idêntico, né? Agora eu vou usar o idêntico. Perfeito? Eu vou falar para ele, eles são idênticos? Ele vai falar, não, não é. Porque por mais que o valor aqui de dentro seja é 1, tá? Não significa que eles são, né, do mesmo tipo. Então isso aqui é uma string, nós já aprendemos, né? Isso é um inteiro, então não vai dar certo. Para que isso dê certo, seja true, temos que ter dois inteiros idênticos. Perfeito? Próximo. Aqui ele fala o seguinte: diferente, verdadeiro, se A não é igual a B. Ou seja, nós estamos agora fazendo a diferença. Vamos ver? Então, eu vou falar que A é 1, B é 1,
e vou falar var_dump, o A é diferente do B? Estou perguntando. Ele vai falar falso, porque eles são iguais. Para ele dar verdade, o B tem que ser diferente do A. True, novamente. Legal? Diferente, verdadeiro, se A não é igual a B. Parece muito com o de cima. Vamos ver? Então eu vou até copiar. Vou pegar essa diferença aqui. Vou jogar para cá. True. Perfeito? E se eu vier aqui e colocar uma aspas nele? True também. Se eu vier aqui colocar uma aspa nele? True também. Perfeito? Mesma coisa aqui. Perfeito? Se você estivesse perguntando se tem diferença, tá? Ele tem diferença, tá? Isso é referente à forma de utilização, certo? Da forma que você está escrevendo o seu código, tá? Mas como eu falei, a ideia é a gente não ficar se aprofundando tanto nesses detalhes, tá? Da linguagem, mas sim, ele tem diferença da forma que você atribui a variável, tá? Isso no PHP tem uma diferença para ele dar se você vai utilizar um ou se você vai utilizar o outro, tá? O que eu recomendo é você não esquentar muito sua cabeça com este pequeno detalhe agora, perfeito? Porque é um assunto que demanda muito mais explicações e que, se você utilizar da forma que eu fiz aqui, está correto, tá? Dê preferência a esta utilização de cima por enquanto, tá? Legal. O que nós queremos agora? Falar não idêntico verdadeiro de A, ou não idêntico verdadeiro de A não é igual a B, ou eles não são do mesmo tipo introduzido no PHP 4. O que ele está querendo dizer aqui? Vocês lembram que nós fizemos o diferente aqui? Lembra dele? Falta o não idêntico. Nós não aprendemos sobre os idênticos, certo? Então, ó, true, porque esses caras aqui são duas strings e são diferentes, tá? Agora, se eu falar que aqui é 2, 2, ele vai dar falso, perfeito? Agora, se eu voltar true, se eu vier aqui e fizer isso, ó, true, perfeito? Agora, se eu vier aqui e fizer isso, true, perfeito? Agora, se eu vier aqui e fazer isso, true, tá vendo? Ou seja, eles estão sempre sendo diferentes, não idênticos do mesmo tipo. Isso aqui pode ser uma pegadinha, né? Que você deve estar pensando, ué, mas como pode isso? Né, tá dando verdade se lá em cima isso aqui não estava dando verdade? Porque ele é não idêntico, né? Até o tipo é não idêntico. Entenderam? Tem a questão também das tipagens e do se o valor tá igual ou não aqui. Perfeito? Agora sim, ó, falso. Perfeito? Mas se eu vier aqui e fizer ele vai dar true, porque até o tipo é diferente. Isso pode parecer uma pegadinha, entendeu? Mas é legal para você ter certeza disso, né? Se além do valor ser diferente, o tipo também é diferente, né? Eles não podem ter o mesmo tipo e serem iguais, entendeu? É uma pegadinha, né? Mas é bom você saber isso daqui. Menor que o verdadeiro se A é estritamente menor que B. Ou seja, isso aqui é simples, né? O A é 1, certo? Melhor, eu vou pôr 2, vai ficar mais fácil. O B é 1 e eu quero testar, vou copiar aqui, se o A é menor que o B. Falso, né? Porque o A, ele é maior. Agora, e se eu inverter aqui, falar que aqui é 1 e aqui é 2, tá? Ele vai dar true, porque sim, A é menor que B. Perfeito? Essa é a nossa condição que testamos aqui. Seguindo, nós vamos testar o que agora? Se A é maior que B, então, verdade, porque A é 2 e B é 1. Continuando. Agora eu quero testar se além, né, dele ser menor, ele é igual. Perfeito? Então, o A é menor que o B? Sim. E se o A também for 2, ele também é verdade. Porque eu estou falando sempre que se o A for menor que o B, é verdade. Mas se A
for igual ao B, é true também. Perfeito? É isso que nós estamos fazendo com menor igual. Legal? Logo abaixo, nós temos o maior igual. Tá? Este operador logo abaixo aqui, que ele é um ínteger menor que igual ao maior que zero, certo? Que zero, quando A é respectivamente menor que igual ao maior que B, certo? Disponível no PHP 7, nós não vamos entrar agora nesse detalhe aqui, porque ele é um tipo novo, tá? Ele é o que a gente chama de spaceship para teste, tá? E a gente não vai entrar nele, porque a gente não quer avançar tanto assim para confundir, tá? A cabeça. Nós vamos continuar aqui até o nosso maior igual, tá? Mas, de novo, como eu falei, é importante você saber que tem, em algum momento isso aqui pode ser necessário. Por enquanto, você não tem que esquentar a sua cabeça, tá? Então, agora, o que eu quero testar? Se o A é maior ou igual a B. Então, true. Perfeito? Agora, e se for 3, 3, ele também é true. Legal? Esses aqui são os operadores de comparação. Legal? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre os operadores lógicos. Legal? E eu vou pegar novamente uma colinha aqui de texto para ajudar. Perfeito? O PHP tem outros também que são muito parecidos, tá? Que é o AND, o OR e o SHORE, mas eles têm regrinhas de execução também, por isso que eu deixei para colar eles depois, e a gente não vai entrar nos detalhes deles, porque nós teríamos que nos aprofundar demais, entendeu? Sobre a precedência de execução do operador lógico. Eu acho que isso agora não é interessante para você ir tão longe assim, tá? Porque você está aprendendo, é um começo aqui. E eu vou para os mais utilizados, certo? Que basicamente é a mesma coisa, só tem regrinhas de execuções diferentes. Por exemplo, o AND daqui é o mesmo E daqui, ó. Tá vendo que são parecidos? Ó? É verdadeiro, só que tem a diferença, tá vendo? True, ó, verdadeiro true. Se tanto A quanto B são verdadeiros. Ou seja, enquanto os dois são verdade. Já o E, ó, é verdadeiro se tanto A quanto B são verdadeiros. Certo? Então, qual que é a diferença? É a precedência de declaração da variável que vai determinar essa variação, certo? Do AND e do OR. Ou seja, qual é a precedência dele? Para não entrar em precedência de operadores, que seria esse o assunto, nós não vamos ver eles aqui no curso, tá? Para não ficar confuso. Então eu vou tirá-los aqui e vou manter estes aqui, que é o que nós queremos, tá? Então, novamente, eu vou recorrer a o var dump. Então eu vou falar A, certo? É igual a true, certo? E vou falar var dump de A e vou pôr aqui uma quebra para a gente encontrar mais fácil. Perfeito? Então tá mais fácil a gente encontrar este nosso true aqui. Legal? Eu dei um var dump de A igual a true, ele deu true, certo? Mas agora o que eu vou fazer? A negação. Eu vou falar para ele negar o A. Então o que ele vai falar? Que na verdade então o A é falso. Legal? Eu inverti ele. Eu falei para ele, não, eu não quero que onde seja verdade. Eu quero que a verdade seja falsa. Entendeu? Não quero que ele continue com esta verdade. Eu quero inverter. Vai chegar um momento aqui do nosso curso que você vai ver que isso aqui é importante, certo? Para a gente fazer condições para o nosso software. Isso aqui vai nos ajudar e muito. Por enquanto, só saiba para que ele serve, como utilizá-lo, tá? O próximo que nós temos é o E, né? E verdadeiro se tanto A quanto B são verdade. Como é que a gente testa isso? A é true e B é true. Var dump. A e B. Então eu estou perguntando para o PHP. Se esses dois são verdades, eu quero que você me devolva true. Perfeito? Porque os dois são verdade. Agora, se o A for falso, já virou falso. Não importa que o B é true. E também, se eu fizer que o B é falso, vai ser falso. Maravilha? E o último,
aqui, dos nossos operadores aqui, que nós queremos ver, é o ou, né? Ou verdadeiro se A ou B são verdades. Legal? Então, o último, basicamente, é A e B. True. Var dump do ou aqui. E vamos ver, deu true. Por quê? É true e true. Se B for false, continua true. Porque é um ou outro tem que ser verdade. Agora, se os dois são falsos, nós temos uma condição falsa. Porque essas duas condições não atingiu o que nós queríamos. Legal? Agora, se eu vier por true aqui novamente, ele vira true. Legal? Agora, parece não ser tão importante o que nós vimos aqui, mas saiba que sim, isso é importante para você como desenvolvedor. Você vai utilizar muito o conjunto do que nós vimos até agora no curso, tá? O que nós vamos ver na sequência aqui já dos operadores lógicos são os arrays, tá? E você vai ver o porquê você precisa de um array, tá? E não uma variável, tá? Nós vamos aprender por que o array é tão importante, tá? Quando terminar este módulo, nosso módulo 3, quando você for para o módulo 4, que a gente fizer um mão na massa de verdade, colocar esses conceitos em prática, você vai ver o porquê foi tão importante você saber sobre as variáveis, os operadores aritméticos, os tipos, o if, o else, operador lógicos e afins, tá? Por enquanto parece muita informação, tá? Mas é extremamente necessário, tá? Que a gente passe por isso aqui na linguagem para que a gente possa sair programando. Bom, eu aguardo você na nossa próxima aula sobre arrays e um grande abraço.